Vamos sentar? Ou vamos começar sentado já? Já está indo já. Já se chegou aí? Já. Então, suado pra caramba. Ai, meu Deus, o que acontece? Nós estamos começando já. Olá, companheirada. Estamos aí começando mais um programa nosso semanal, aonde vamos transmitir, né? Alguns fatos relevantes. Já está começando já a surgir ali a companheirada positiva. Vai ser legal. Legal, valeu. Tá chegando aí. Nós vamos transmitir a nossa semana, que foi uma semana bem intensa, e vamos hoje então mandar aquele abraço para muitos companheiros que nos cobraram. Pô, vocês falaram que eu fazia o programa semana passada, fizeram só a introdução e não apresentaram nada. Por quê? Isso foi na terça, na quarta-feira foi intenso nossa semana, na quinta também foi, e na sexta também foi. Quer dizer, então, tem coisa que foge do nosso controle. E hoje já estava furtado de novo, preso, lá na Paz 34, fazendo uma reunião com o pessoal de Manguinhos. Não foi isso, Furtado? É isso aí. Boa tarde aos companheiros e companheiras que nos dão o prazer da sua audiência. Evidentemente, a gente está olhando aqui, já estão aparecendo alguns companheiros que estão dando dessa audiência. Isso é até muito importante para a gente, né? E como muito bem falou o companheiro Ivan, na semana passada nós tivemos aí diversos problemas, né? Com referência a não termos condições de fazermos o programa, mas a partir de agora faremos todas as quinta-feiras neste horário e esperamos ter a participação dos companheiros que nos dão esse prazer. Companheiro Ivan. E sempre dando uma abertura para quem quiser. Nossa amiga Destina já está lá, Ih, rapaz, tá aparecendo um bocado de companheiros aí. Então, nós vamos fazer aqui uma apresentação do conteúdo do programa, que como sempre nós fizemos, né? Então, nós vamos dar continuidade. Ah lá, Tina está na área. Tina, boa tarde, Tina. O Bogado também, grande Bogado. Bogado, olha só, nós hoje vamos falar sobre o sindicalismo amarelo, né? E vamos falar sobre a participação dos comunistas brasileiros no movimento sindical. Essa é a segunda parte. Vamos trazer também aqui à tona alguns companheiros e companheiras que colaboraram muito com a cultura brasileira e também com a cultura internacional. Alguns fatos históricos que não podem ficar jamais esquecidos da nossa memória. Vamos falar, isso tudo é permeado pela política e pela cultura. E no site, o professor Ivan Luiz vai estar lá, então, a relação dos nossos aniversariantes da semana. E dando continuidade agora à série sobre o sindicalismo amarelo, a participação dos comunistas brasileiros no movimento sindical, a parte 2 trata do seguinte: as décadas de 20 e 30 do século passado foi um período de grandes desafios para o movimento sindical brasileiro. Luiz Fernando, grande abraço, Luiz Fernando Barbosa. Marcado pela forte repressão ao movimento sindical independente e também pela regulamentação e controle das relações de trabalho e da organização sindical pelo Estado getulista. Em 1929 é criada a Confederação Geral dos Trabalhadores Brasileiros, a CGTB, que funcionou até 1936, sob controle dos comunistas, que passam a exercer a hegemonia sobre o movimento sindical brasileiro. Os comunistas defenderam, desde o início,
a unidade sindical. Em consequência, surgiram as duas características marcantes da atuação comunista: o trabalho em sindicatos reacionários e pelegos e a politização da luta operária contra o imperialismo e contra o latifúndio também. Os primeiros anos da década de 30 foram de luta entre os sindicatos livres e o governo. As entidades operárias independentes não aceitavam os decretos sobre sindicalização. O que está acontecendo agora? Contudo, crescia progressivamente o número de entidades organizadas conforme a legislação e dirigidas por sindicalistas ligados ao Ministério do Trabalho, ou que os que aceitavam a tutela do governo. Com a promulgação da Constituição Federal de 1934, a influência sindical dos comunistas cresceu e, abre aspas, o Partido Comunista Brasileiro organizou o Congresso de Unidade Sindical com representantes de 300 sindicatos de todo o país. Vamos dar uma paradinha aqui agora e na próxima semana, então, faremos a parte 3, na próxima semana, ok? Que vai pegar um outro texto muito interessante dessa participação dos comunistas no movimento sindical brasileiro. Agora então, Furtado, você, dia 14, Furtado, mandou um grande abraço, rapaz. Um grande abraço para quem, Furtado, que você mandou um grande abraço no dia 14 de setembro? O companheiro Arlindo Cruz, aí a gente está na expectativa que esse companheiro se recupere o mais rápido possível. Felicidades, companheiro, estamos na torcida aqui. É como nós falamos, as pessoas que se destacam na nossa cultura, nós mandamos sempre um abraço e estamos agora desejando à família Arlindo Cruz que ele tenha logo um pronto restabelecimento e que nós possamos ouvir aquela voz danada, aquela voz bem marcante do nosso querido Arlindo Cruz. E no dia 16 de setembro tem um outro cantor, um outro compositor, que também foi destaque do Furtado, porque esse compositor aqui, ele é chamado de compositor da dor de cotovelo, não é isso, Furtado? É o famoso Lupe, nada mais do que o nosso companheiro. É interessante, né, que ele deixou várias e várias músicas no que diz respeito à dor de cotovelo, né? Uma delas, o Ivan, inclusive, gosta muito de cantar. Entra, meu amor, fique à vontade, né? Que é o nosso companheiro Lupicínio Rodrigues. Lupicínio Rodrigues. Também mandar um abraço para a família Martins, do Erivelto Martins, né? Dia 17 de setembro. César Camargo Mariano, esse músico é um músico de um talento assim maravilhoso, né? Também César Camargo Mariano fez dia 19, né? Dia 20 nós temos um grande adeus ao nosso querido Valdir Azevedo. Também, pô, olha, que som, hein? Que som inesquecível, né? Dia 22 foi de Lermando Reis. Que também e dia 22, o patrono do nosso programa, que daqui uns dias ele vai estar tocando com a gente aqui, que foi o nosso querido Gonzaguinha, que faria 73 anos, né? E dia 23 de setembro ainda, dia 22 fará, né? Dia 23 é o nosso querido Reisilan Cartola Neto. Reisilan, parceiro nosso, toca um violão bonito, tá sempre fazendo show, tá aí na mídia direto. Grande abraço aí, Reisilan, pelos seus 63 anos em 23 de setembro. Furtado, nós temos que também, agora, sendo da cultura um pouco, e indo para aqueles fatos históricos que marcam a nossa vida, nós não podemos esquecer que o dia 7 de setembro ainda será comemorada a nossa independência. Porque de uma certa forma há uma série de discussões com referência à nossa independência. Dizem até que uma hora era Rio, outra hora era Riacho, que parece que nem existe mais, né? Mas é uma discussão que há de se fazer com referência à nossa suposta liberdade, então,
a nossa sair daquele jugo. J. Selmo Silva, grande abraço. Sair daquele jugo que nos era imposto, que supostamente a gente se libertou. Mas há determinadas situações que podem merecer um estudo melhor, até para a gente realmente perceber se isso aconteceu ou não, companheiro. É que a nossa história, ela é muito marcada por fatos mentirosos, né? Muita mentira que está na nossa história, muita. Se não for mentira, no mínimo é inverdade. É verdade. No mínimo é inverdade. No dia 7 de setembro de 1950, a comunista Elisa Branco Batista, ela é presa, olha só a razão dela ser presa. Ela é presa ao participar de um protesto contra o envio de tropas brasileiras à Guerra da Coreia. Ela foi presa por ter defendido que não fossem para lá nossos soldados. O que a gente tem a ver com isso? É para atender aos interesses internacionais. Sempre é assim. Houve uma grande comoção para a libertação da militante, que fez parte de uma campanha, surgiu uma campanha pela paz mundial. Após o golpe de 64, ela chegou a ser presa várias vezes, porque defende a paz. Isso é algo assim terrível, terrível, porque as pessoas que defendem a paz estão condenadas a serem assassinadas. Isso nos revolta e muito. Em 11 de setembro de 1936, estão chegando aí nossos companheiros, a primeira expedição contra a revolta do Caldeirão, um grupo de trabalhadores sem terra, reunidos contra a miséria e a seca que assolavam o Ceará, e eram liderados pelo beato Zé Lourenço. Esse grupo contra a seca, esse grupo oferecia perigo pelo risco de uma nova Canudos. A mobilização foi brutalmente reprimida pela polícia e pelo exército. Mas vocês veem qual era o objetivo do grupo? Tá vendo? Eles estavam lutando contra a seca e, no entanto, foram massacrados, foram oprimidos. Furtado, a nossa história... Estava, inclusive, desculpa estar interrompendo, estava lutando pelo direito à vida, né? Porra, aí foram assassinados, morreram por querer viver. Quer dizer, algo assim realmente assustador. Nós, no dia 11 de setembro, Furtado, fizemos o PPA lá no Edicim. O que é o PPA? É o Programa de Preparação para a Aposentadoria. A nossa querida Petrobras tem dois programas que são indicados pela ONU. Um é o Programa de Preparação para a Aposentadoria e o outro é o PAVT, que é um programa da Petrobras de atualização para a vida e o trabalho. Esses dois programas, eles são recomendados, a ONU recomenda às grandes corporações do mundo para que também realize esses programas. E nós estivemos lá, não foi, Furtado? Eu, você e o Haroldo. Foi muito importante, né? Não só a nossa participação, mas também a participação das companheiras e dos companheiros que ali estavam, né? Houve algumas demonstrações, ou então uma caracterização do que é a realidade de ser aposentado, né? O companheiro Haroldo, ele foi muito feliz, fez ali uma explanação do que aconteceu com ele a partir do momento que ele se aposentou. Foi importantíssimo, houve a participação aí, como nós já falamos, dos trabalhadores, e cada vez mais a gente leva essa mensagem para o trabalhador, e naquela oportunidade também falávamos com referência à nossa Previdência Pública, que eles de uma certa forma estão dizendo que é deficitária, e nós já provamos que não é deficitária. Mas eles levam essa mensagem e tentam convencer as pessoas de que a Previdência Pública é deficitária, que não é uma realidade, né? E ali foi muito bem explanado, o companheiro Ivan teve uma explanação muito boa, o companheiro Haroldo também foi muito bom na sua explanação, ele mostrou a realidade de ser aposentado, né? Na participação desses aposentados em determinados investimentos que precisam ser
sim analisados, bem estudados, para que o companheiro não venha a ter problemas futuros. Companheiro Ivan. Não, e ele passou para quem está se aposentando a experiência dele. Furtado, foi uma experiência extremamente nefasta, porque nós que trabalhamos em grandes empresas, dificilmente nós nos adaptamos, né, a um pequeno negócio. E aí nós entramos numa faixa de sonhador, aonde nós investimos tudo que nós temos e também o que nós não temos, que foi o caso dele, né? E simplesmente não deu certo. E ele transmitiu essa experiência dele negativa para os companheiros que estão se aposentando. Ele falou: olha, muito cuidado ao pegar indenizações e investirem, aquele que fala, botar todos os ovos numa cesta só. Então isso é extremamente preocupante, realmente muito preocupante. E nós fomos lá para substituir o nosso companheiro, tentar substituir, né? Porque o Roberto Ribeiro é muito competente e ele sempre fez esse evento, sempre ele dirigiu. E como ele estava com um problema de família, a esposa dele, Dona Fátima, teve um problema pessoal, um problema de saúde, e ele simplesmente estava lá dando toda a cobertura para que ela tivesse assistência legal. E aí ele não pôde fazer essa palestra, nós fomos lá, eu, Furtado e o Haroldo, não é? E a participação dos companheiros, das companheiras, foi, eu diria, eu já fui algumas vezes fazer esse programa, e dessa vez realmente eu fui surpreendido com a participação deles. Nós também fizemos protesto contra a figura do PCR, que está sendo imposto aí pela empresa, né? E é pelos representantes da empresa, porque nós não podemos falar mal da empresa, que é a nossa maior dádiva, que é o nosso maior presente de Deus, é nós podermos trabalhar na Petrobras, entendeu? Então não podemos ficar falando de empresa, mas são os representantes que estão lá, que estão com uma política já há algum tempo contra os interesses nacionais e contra os trabalhadores. E aí agora criaram aí um plano de cargos e remuneração que está tirando o sono da categoria. E nós fizemos então um protesto, foi muito significativo lá no Edicina, foi, Furtado? Foi muito importante, houve a participação dos companheiros, teve um companheiro inclusive que não só em função disso, mas também de fechamento de fábrica, né? Fábrica de fertilizante, fábrica de fertilizante, e naquela oportunidade ele falava sobre isso aí, além, lógico, isso vem causar mais desemprego, né? E esse PCR tira direitos dos companheiros, por isso que é necessário, e foi muito gratificante a nossa presença lá, e também a participação dos companheiros nessa falação, e dizer que algumas coisas precisam ser bem esclarecidas, né? Não só você aceitar o PCR, mas por que está aceitando, e saber quais os malefícios, principalmente os malefícios, porque os benefícios você não conta, né? É lógico, evidente. O que você conta são os malefícios, o que traz de malefício para esses companheiros se vir aceitar o PCR. Porque você vê o seguinte, lá você tem com muita clareza um botãozinho, que você aperta esse botãozinho e se torna irretratável, você não pode se retratar mais. E isso aí é extremamente preocupante. Assim como aconteceu com a repactuação, que muitos companheiros depois se arrependeram, né, e tentaram desrepactuar e não conseguiram. E isso está nos remetendo que isso vai acontecer de novo. Não é? E também nós fizemos esse protesto no Edicim, fizemos um protesto também no Comperge, e outros companheiros fizeram em outras bases, né? Porque nós estamos nos dedicando mais ao Edicim, Edib, Comperge e TBG. E agora também na parte de aeroportos. Isso. Nosso companheiro Baia, que é do nosso núcleo também, que é do núcleo 5, também está se dedicando a esse tipo de atividade.
A Petros, no dia 11/9/2018, a Petros publicou em seu portal os resultados de junho, né, dos planos de previdência do sistema Petrobras, o antigo PP1, que após a cisão ele foi dividido em dois, o PPSP-R, que são os participantes e assistidos que repactuaram, e o PPSP-MR, que são os não repactuados, que continua apresentando déficit. Não é, Furtado? Isso merece uma atenção especial, né? Olha só, com referência a Petros, é necessário que venham, explique, porque é inviável um plano ter um déficit, né, em torno de 30 bilhões. Né? É inviável isso aí. Como é que então é necessário que as pessoas saibam explicar, né? Porque realmente, como muito bem falou o companheiro Ivan, isso está tirando o sono dos trabalhadores aposentados, né? As pessoas nos procuram lá no sindicato, procurando, de repente, soluções, mas a solução que eles apresentam é esse tal de equacionamento, né? Equacionamento, como muito bem fala o companheiro Roberto no programa de rádio da Secretaria, fala naquela oportunidade que praticamente as pessoas estão pagando, além da mensalidade normal, estão pagando em torno de aí 300%, 400%. Né? E aí fica inviável. Não há como você, aposentado, disponibilizar de um dinheiro que neste momento chega a ser extremamente constrangedor para o trabalhador, né? Então, o sindicato está envolvido nisso aí, mediante todas as nossas possibilidades, para a gente tentar ver, não é equacionamento, né? Não é isso que nós queremos, mas sim tentar ver o que podemos fazer no que diz respeito, porque, como a gente falou, esse plano não pode subsistir com um déficit de 30 bilhões. Não, é assustador. E o PPSP-R dos repactuados tem hoje 57.289 participantes, dos quais 9.830 são ativos e 47.459 aposentados e pensionistas, né? E fechou o mês de junho com resultado negativo de 5 bilhões e 16 milhões. Algo assustador, né? Algo assustador. Já o PPSP, o não repactuado, que possui um patrimônio bem menor e conta com 18.865 participantes, sendo 1.443 ativos e 17.422 assistidos, e apresentou um déficit de 2.873 milhões. É assustador. Aí o que é que nós vemos? Que dessa viabiliza, desculpa, né? Inviabiliza os dois planos, inclusive, né? Porque então, mesmo nessa leitura que você acabou de fazer desse segundo plano, mesmo tendo menor quantidade de pessoas, já está um déficit de 2 bilhões. É assustador, porque a patrocinadora tem responsabilidade nesse processo todo, e simplesmente quem paga são vocês. Vocês não pagam, pô. Se virar, tá certo? Então, dessa forma aí, os petroleiros da ativa, aposentados e pensionistas, que já estão sendo penalizados com taxas extras absurdas, decorrente do plano de equacionamento abusivo. O próprio PED é um plano de equacionamento abusivo que foi imposto pela Petros, terão que arcar nos próximos anos com sucessivos déficits. Olha só, sucessivos déficits e novas contribuições adicionais, penalizando ainda mais os seus participantes e assistidos. Essa matéria é uma matéria grande, né? Que vai ficar, em princípio, disponível no site professorivanluiz.com.br, porque nós não conseguimos mais suportar esse peso que está enorme nas costas dos trabalhadores, Furtado. Isso está pesado demais. E Furtado é um homem de manguinhos aqui no sindicato. Furtado hoje fez reuniões, a nossa faixa ali
ela fica invertida porque nós temos que virar a tela para poder fazer a nossa transmissão, né? Aí ela fica invertida. Mas nós estamos há anos ali lutando com relação ao triênio, né, Furtado? Isso, O RV, a acordo coletivo atualmente já está em dia. A CIPA, que foi uma grande conquista nossa. Grande conquista nossa. E a comissão de base. A comissão de base que nós vamos implantar com certeza. E estamos lutando para implantar. Furtado, e o nosso pessoal lá, eles acham que já ganharam. O RV, por exemplo, é isso? Porque realmente é uma coisa muito importante isso que você falou. Nós estamos aí com um problema na URV. O que seria, ou então, o que é a URV? A URV nada mais foi aquela transformação do real, da URV para o real. E naquela oportunidade, aí em 94, se não me falha a memória, nós percebemos que houve a refinaria, ela não fez a correção do nosso salário em torno de 17%, e nós recorremos disso aí. Isso já demanda mais ou menos 25 anos, né, essa luta que nós estamos tendo. Provavelmente isso já está chegando num final. Isso não quer dizer que nós ganhamos, viu, companheiro? Mas praticamente está no final. A gente vive essa expectativa e hoje nós tivemos uma reunião com a comissão que é voltada só para trabalhar em cima dessa situação e vamos ver o que daqui, talvez até o dia 27, qual será o posicionamento da Justiça no que diz respeito ao RB. Temos também já, até em função do próprio jurídico nosso, entramos também com uma ação no que diz respeito ao triênio, mas esse triênio, posteriormente, a gente vai questionar. Então, são coisas que o nosso sindicato está fazendo em função dos trabalhadores, principalmente dos trabalhadores da refinaria de petróleo de Manguinhos, né? Então, aí a URB está no processo praticamente na sua fase final e nós temos aí os triênios que vai demandar provavelmente um determinado tempo. Então, isso aí, foi essa reunião que hoje nós fizemos e a gente espera ter para a próxima semana aí alguma notícia no que diz respeito a isso aí. É dizer que até o momento nós não ganhamos, estamos na fase final, estamos na expectativa, né? Já andou esse processo e vamos ver o que vai demandar. Possibilidades, né? Grande possibilidade e vamos ver o que vai demandar no que diz respeito. Agora, companheiro Ivan, foi até bom você ter falado com referência a Manguinho, porque ontem nós tivemos uma assembleia, né, nas dependências da Total, com os trabalhadores dessa empresa, para ali discutirmos no que diz respeito à pauta de reivindicação do acordo coletivo 2018-2019, né? Foi muito boa a participação dos trabalhadores. E uma coisa que está nos chamando bastante atenção, a Total talvez já seja uma coisa que está fazendo esse tipo de situação, é que ela fez uma comissão lá dos trabalhadores, né? E os trabalhadores, essa comissão discute com os trabalhadores a proposta da empresa, né? Ela não tem a capacidade de resolver, não, ela só discute com os trabalhadores, indicando possíveis problemas que possa vir a acontecer na proposta da empresa. E ontem nós fizemos essa assembleia, foi muito importante a participação dos trabalhadores e a gente espera que outras empresas também participem desse tipo de companheiros fazendo aí as suas comissões, né? Uma coisa que a gente sempre questiona nesses acordos coletivos, e estamos avançando inclusive, né, uma vitória dos trabalhadores no que diz respeito aos aumentos escalonados, né? A gente entende que isso não deve funcionar, porque a pauta de reivindicação no acordo coletivo é para todos os trabalhadores. Então, nós já conseguimos, em algumas empresas, os trabalhadores conseguiram terminar com esse tipo de proposta e estamos aí nessa discussão com o Perivan. Isso é da maior relevância. Nós não aceitamos nenhum tipo de discriminação. E as empresas privadas, elas continuam impondo aos trabalhadores do setor privado esse tipo de postura. Se o sujeito ganha até, por exemplo, até 15 mil, ele tem lá a correção lá de 2,5%, 3,5% de aumento. Se ganha acima disso, vai ganhar R$10 de aumento. Aí nós questionamos, ele fala, não, isso aí é porque
nós temos uma política interna que é diferenciada, quer dizer, é pior ainda. A emenda fica pior ainda, quer dizer, caracteriza realmente uma discriminação com os trabalhadores do setor privado que vem sofrendo há anos essa defasagem simplesmente por ter salário um pouco melhor do que a massa que compõe aquela força de trabalho que compõe aquela empresa. Nós queremos lembrar também aos companheiros e companheiras o nome dos deputados que votaram a favor da deforma trabalhista. Não é reforma não, é deforma, porque eles deformaram uma luta histórica dos trabalhadores. E deputado como Alexandre Serviotes, PMDB do Rio de Janeiro, foi um que deformou a vida dos trabalhadores. Deputado Altineu Cortes, também PMDB do Rio, também votou contra a gente, votou a favor da reforma trabalhista. Harold Oliveira também votou contra a gente, pelo PSC do Rio de Janeiro. Celso Jacob também votou contra a gente. Nós não podemos reeleger esse tipo de gente que é contra o povo trabalhador. Cristiane Brasil, do PTB do Rio, também votou contra a gente e não pode merecer voto mais de trabalhador. Francisco Floriano, do DEM do Rio de Janeiro, também votou contra a gente, companheiro. Deputado Jair Bolsonaro, PSC do Rio de Janeiro, deputado já votou contra a gente. Imagina se chega lá, aí manda fuzilar o trabalhador. Júlio Lopes também votou contra a gente pelo PP do Rio de Janeiro. Laura Carneiro também votou contra os trabalhadores. Marcelo Delaroli, lá de Maricá, também votou contra a classe trabalhadora. Marcelo Mato, do PHS do Rio de Janeiro, votou contra a classe trabalhadora. Marcos Soares, do DEM do Rio de Janeiro, votou contra a classe trabalhadora. Otávio Leite Furtado também votou contra a classe trabalhadora. Quem mais, Furtado? Paulo Prejó, PR Rio de Janeiro. Pedro Paulo, PMDB Rio de Janeiro. Ainda quer ser governador. Rodrigo Maia. Aí outro que votou contra a gente, contra os trabalhadores. Rosângela Gomes. Outra que também votou contra a gente. Simão Cecim. Votou contra a gente também. Soraya Santos. Do PMDB do Rio, votou contra a gente também. Sóstenes Cavalcante. O Wilson Pereira. Do Rio, votou contra o Wilson Pereira também. Eduardo Lopes. Aí senadores do Rio de Janeiro. Isso. Que votaram contra os trabalhadores também. Quem são? Eduardo Lopes, PRB Rio de Janeiro. E quem mais? Romário, PSB Rio de Janeiro. Esses são os políticos do Rio de Janeiro, né? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Esses são os políticos do Rio de Janeiro que votaram contra a classe trabalhadora. Não se esqueçam, esses políticos não podem receber votos de trabalhadores, que recebam votos de banqueiros, né? De usineiros, que recebam voto da classe dominadora, não é dominante não, da classe dominadora, que fica 24 horas por dia contra os trabalhadores. Esses políticos não podem receber voto de trabalhador. Eles têm que ser expurgados da vida política brasileira. E dizer, né, companheiro Ivan, que essa relação de domínio público, né? Claro. Se eles quiserem questionar, questione quem publicou isso aí. Isso aí é domínio público. Nós não fazemos aqui, em momento algum, algumas críticas sem documento. O documento está ali. Tá ali. Aqueles que questionem lá. Agora você vê, nós tivemos uma palestra no Ministério Público do Trabalho agora ontem. O Ministério Público do Trabalho está altamente preocupado com o impacto que vem causando no mundo do trabalho a nanotecnologia. A nanotecnologia, ela vem transformar, ela vem tirar o humano da atividade laboral. Agora são máquinas, é a inteligência artificial na robótica, não é? E a aplicação lato sensu da nanotecnologia. Já existem países
onde estão falando sobre a cota humana, Furtado. Olha a que ponto nós estamos chegando. Cota humana. Tem um navio de uma grande empresa, que eu não vou propagar o nome dela aqui agora. Esse navio transporta 40 mil containers. Sabe qual é a tripulação humana desse navio, Furtado? Tem noção? Quantos são? Não tenho não, companheiro. Nenhum. Não tem nem... Aquela história do capitão, se lembra? Isso. Capitão de mar e guerra, aquela figura imponente, bacana, Comandante. histórica, né? Dominadores dos mares. Isso está em extinção. Está em extinção. Em São Paulo já existe lá mercado, supermercado, que já não tem mais caixa. Os caixas eletrônicos no banco agora é o próximo foco. Já reduziram bastante criando caixa eletrônico. E agora vão reduzir muito mais ainda. Então, o nosso futuro é desastrado. É desolador. É extremamente preocupante. E o Ministério Público do Trabalho quer formar um grupo de trabalho para analisar esses impactos que já estão ocorrendo no mundo do trabalho. Por exemplo, o carro autônomo. O carro autônomo, Furtado, já é uma realidade. O carro não precisa mais de motorista. Aí o promotor lá, ele chegou e perguntou: quantos carros possui a Uber, por exemplo? Né? Todo mundo, nenhum. Por quê? São aplicativos. Você vai fazer um protesto numa fábrica dessa, tu pega o robô, por exemplo, e destrói o robô. Você pode destruir o robô à vontade, mas você não destrói o aplicativo, você não destrói o software, você não destrói o que está, você destrói a máquina, mas não destrói o software. Então, agora, o mundo do trabalho passa por uma transformação tão grande que uma empresa, Furtado, uma empresa para funcionar, pode ter nessa empresa o trabalhador aqui no Brasil, outro na Índia, outro nos Estados Unidos, outro na Alemanha, na Noruega e tal, e é uma empresa, e ela está operando, está trabalhando, com trabalhadores distribuídos pelo planeta. Como é que fica um acordo coletivo disso aí, Furtado? Praticamente, não só o acordo coletivo, mas todas as organizações que defendem o trabalhador simplesmente vai ser extinto, né? Simplesmente. Esse é o futuro próximo. Não está nada longe, é próximo. Então, nós precisamos já estabelecer uma nova postura, um novo pensamento, uma nova maneira de conduzir o mundo do trabalho e torcer para que os nossos filhos, netos, bisnetos tenham um planeta que possa ser habitável. Até baseado nisso aí, né, companheiro Ivan, que você está falando, planeta habitável, a gente luta por isso, evidentemente, vamos pelo menos tentar deixar aos nossos descendentes, supostamente, um mundo melhor, apesar de toda essa parte nefasta que está se apresentando para o trabalhador e para o ser humano. Mas, até baseado nisso, no próximo mês, em outubro, nos dias 1º, 1, 2 e 3, estaremos realizando, nas dependências do nosso sindicato, na Avenida Passos 34, um seminário com referência aos malefícios e os riscos do benzeno sobre a saúde do trabalhador, né? A professora doutora Arline Sidneia e a professora doutora Patrícia Moura Dias, da Fundacentro São Paulo, estarão fazendo nesses 3 dias esse curso no que diz respeito aos malefícios que faz o uso do benzeno. Então, chamamos aqui os trabalhadores de todas as empresas que entrem em contato com o nosso sindicato, a Secretaria do Meio Ambiente e Saúde, e ali ver se consegue também se inscrever para participar desse curso de benzeno. Porque é até interessante, né, Ivan? Porque nessa situação de benzeno, foi tirado nas dependências da antiga, e hoje já não existe mais, Procint,
o slogan dizendo que benzeno é tolerância zero, né? E aqui ele tem como slogan benzeno, não é flor que se cheire, companheiro. Nós queremos destacar e fazer uma grande homenagem a essa gigante, a essa mulher que tem uma coragem estupenda, que faz um esforço de Hércules para defender a nossa querida humanidade, que é a professora doutora Arline Sidneia, e a professora também doutora Patrícia Moura Dias, da Fundacentro São Paulo. Estão sempre conosco, estão sempre dando esclarecimentos valiosíssimos para a nossa classe trabalhadora. Companheiros e companheiras, então, estamos nos despedindo, agradecendo a esse número aí significativo de companheiros que estão acompanhando o nosso trabalho e desejando a todos um bom final de semana, né? Porque está chegando aí já nossa sexta-feira, e dizer que na próxima quinta, na terça-feira faremos a nossa chamada tradicional e na quinta-feira transmitiremos nosso programa aqui pelo Facebook ou pelo YouTube ou pelos dois, tá bom, Furtado? Estaremos aqui, se assim permitir. Quem? O grande arquiteto do universo. Realmente. Até lá.